Eu quero que vocês orem por mim, porque eu tenho 80 anos, pastor, que não sabe quando parar de falar. E o almoço só 1 hora, então dá tempo, não dá? Não, Vivaldo? Dá tempo. Mas, na verdade, eu tenho pensado muito sobre a igreja esses últimos anos. Deus nos tem dado o privilégio de viajar, não somente para o Brasil, mas para a África, para a Europa. E com tudo isso a gente tem visto a obra do Senhor em vários lugares do mundo. E a gente tem aprendido com isso. Por exemplo, uma coisa que eu lembro, houve em pouco tempo, nós tivemos na África, com nossos irmãos lá, só batendo os tambores, dançando, com muita alegria, louvando o Senhor. Daí nós fomos para a Europa, Alemanha, que o pessoal senta quietinho, a mighty fortress, em alemão, claro, né? E nos Estados Unidos, dependendo da igreja, no meio dos dois, né? Aí Deus falou comigo o seguinte: não importa a forma do louvor, importa o coração. Não é, amados? Pode dançar, pode pular, se o seu coração está certo. E pode sentar quietinho cantando um hino, se o seu coração estiver certo com o Senhor. Então tem muita coisa que nós estamos vendo. Outra coisa que eu percebi é que o Espírito Santo faz um mover dele em qualquer circunstância, situação. E uma coisa tremenda acontece. Milagres, libertações. Mas aí o homem, ele decide organizar, estruturar, e logo depois a coisa cai. Porque quando é o Espírito Santo, ele faz o que ele quer. Quando o homem decidir organizar, às vezes o Espírito Santo fica afastado. Então a vida cristã, a vida com Deus, precisa uma renovação constante. Você concorda comigo? Olha na sua vida. Não é que precisa uma renovação constante para continuar servindo o Senhor com aquela vigor, aquela zelo, aquele ânimo de sempre. Então, em tudo isso, eu quero falar com os irmãos um pouquinho hoje de manhã sobre paz e alegria. E como é que nós vamos chegar daquilo que Deus tem para nós. Eu quero abrir, que os irmãos abram as suas Bíblias comigo em João capítulo 14. João 14, começando com versículo 15 até versículo 27. Jesus está falando com seus discípulos. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo,
vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse aqui é tremendo. Podia passar todo o tempo só pensando sobre isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que essas para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Muitas coisas aqui que Jesus falou conosco. Mas eu quero pensar mais no início. Nós entendemos que Jesus foi enviado por Deus para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Ele veio como Filho de Deus, o Verbo que estava com Deus na criação do mundo, o Rei dos Reis. E aí, nasceu numa estrebaria de animais, porque não havia lugar nenhum nos hotéis de Belém. Não é meio estranho isso? Deus, Criador do mundo, Jesus, Filho dele, Rei dos Reis, vem para a terra para estabelecer o reino dele e nasce aonde? Estranha, né? Mais tarde, o próprio Jesus declara em Mateus 20, 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pensa nisso. O Filho de Deus se torna filho do homem, de homem, para dar sua vida em pró dos outros. Uma maneira diferente de começar um reino, não é? De um rei. E um dia, olha comigo em Lucas capítulo 22, um dia houve uma discussão entre os discípulos sobre qual deles seria maior. Isso não aconteceria conosco, né? Mas com eles aconteceu. 22. Lucas, e olha que Jesus falou em Lucas 22, versículos 26 e 27. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Onde você quer estar? Na mesa ou aquele que está servindo? Porventura não é quem está à mesa? Pois não no meio de vós eu sou como quem serve. Rei dos reis, estabelecendo o reino dele aqui na terra, ele disse, estou aqui para servir. Interessante, né?
Por isso, Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, ele disse o seguinte: o meu reino não é deste mundo. E precisamos realmente entender isso. Porque o reino de Deus, a verdade é que não tem nada a ver com nenhum reino humano aqui na Terra. As palavras são usadas, as mesmas palavras, mas é uma coisa completamente diferente. Vai contra todo sistema de organização e estrutura que o homem conhece. E ele nos convida para segui-lo neste reino na terra. E aí? A Neide estava me falando esses dias que é costume dos hebreus de apresentar um lado e apresentar o outro lado, né? O outro lado, então, aí nós temos esse lado do reino de Deus. Agora vamos abrir para Lucas capítulo 14. Porque Jesus convida a gente para segui-lo. Mas como é que é isso? Lucas 14, olha, versículo 26. Ele disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher... Bom, essa parte da mulher não é difícil aborrecer, não, mas desculpe, aí eu não... Filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Faço isso? Jesus nos convida para fazer parte do reino dele. Mas ele disse, olha, para isso acontecer na sua vida, você precisa me amar acima de todos os outros ao redor de você, até a sua própria vida. E o versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz, e no Marcos disse, diariamente vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sério, né? O que quer dizer isso? Tomar meu cruz diariamente. E versículo 33. Esse aí, talvez mais difícil para todos nós que estamos em sociedades prósperas. Assim, pois, todo aquele que dentro vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que tem que se livrar, mas ele diz que tem que renunciar. Dizer que não é meu, é do Senhor. Discípulos de Jesus. Jesus veio para estabelecer o reino dele aqui na terra, de uma forma completamente diferente. E aí ele nos convida para segui-lo, se tornar discípulo dele. E fazer o quê? Amar ele acima de todos os outros. Tomar a nossa cruz diariamente para segui-lo. É renunciar tudo quanto que nós temos. Você quer seguir Jesus? Interessante, né? Agora tem uma terceira lado dessa coisa, que voltando para João capítulo 14, quero chamar a atenção a isso. Nós lemos versículos 26 e 27, mas especialmente versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. A paz de Jesus é diferente. Os hebreus tinham aquela palavra shalom, que era a maneira de cumprimentar uns aos outros, né? Quando eles cumprimentavam, eles diziam shalom. E essa palavra shalom
foi estudar, significa muito mais do que simplesmente a ausência de conflito. Porque quando a gente pensa em paz, a gente pensa isso, ausência de conflito. Mas dentro dessa palavra shalom, veio essa ideia também de paz na sua saúde, paz na sua jornada, paz nos seus negócios, paz em tudo da sua própria vida. Segurança. Essa era a palavra paz. Então Jesus está dizendo, eu tenho uma paz para você. Mas essa paz não é paz do mundo. Não é de ausência de conflito. É uma paz interior completo. Você tem essa paz, meus amados? Interessante. Jesus, nosso rei, estabelecendo o reino dele aqui na terra, oferecendo, prometendo paz para todos nós. Eu li um livro contando uma jovem chinês na igreja e a oração dela: Senhor, me dá a oportunidade de morrer pelo Senhor hoje. Você já orou assim? Eu confesso que eu nunca fiz essa oração. Quero morrer pelo Senhor hoje, para o teu reino aqui na terra. Que paz uma pessoa tem para fazer uma oração dessa. Mas Jesus disse, olha, eu quero uma paz para você, que você nem pode imaginar. E além dessa paz, se você vira para capítulo 15, versículos 10 e 11, ele diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permanece. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria que está em mim, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O que Jesus está oferecendo para o povo dele? Paz e alegria. Toma a sua cruz, porque você não vai perder paz nem alegria. Renuncia tudo quanto que você tem, e você vai ter mais paz e alegria do que você já tinha. Ama Jesus acima da sua própria família. E sim, acima da sua própria vida, e você vai encontrar uma paz e alegria que o mundo não pode te dar. Tremendo isso, não, amados? Como eu falei, eu estou aqui na Terra há 80 anos e ainda eu acho que não descobri viver desse jeito. Mas Deus tem algo mais para nós. É isso que eu quero colocar diante de vocês. Deus tem algo mais. Estou sentindo isso no meu coração. Há um estilo de vida no reino de Deus que nos leva acima de toda bagunça que está aqui na terra. E Jesus fala para os discípulos dele, olha, eu quero que vocês realizem na sua vida o gozo que eu tenho no meu. Sabe quando ele falou isso? Poucos dias antes da crucificação dele. Ele disse, eu quero que essa alegria que está em mim esteja em vocês. É o que ele promete para nós. Vocês sabem que existe uma diferença entre felicidade e alegria, né? Felicidade é aquele sentimento momentário. Comprei um carro novo esses dias, fiquei feliz.
Mas 10 anos atrás também comprei um carro novo e depois de 10 anos ficou um carro velho. Casais que pensam, não, esse casamento não está dando certo, eu vou largar esse casamento e começar um novo. E o novo é um novo, cheio de tudo, felicidade por quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Meses. A paz e a alegria que Jesus tem para nós é outra coisa. Mas sabe o que é? Tanto em 14, em capítulo 15, tem uma coisa ligada com paz e alegria. Sabe o que é? Guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos. É um estilo de vida bem diferente. Estilo de vida do mundo. Sabe por que a igreja... Eu tenho lido vários livros apresentando a situação da igreja nos Estados Unidos. E uma dessas, o George Barna, ele, alguns anos atrás, declarou que não há diferença de estilo de vida daquelas pessoas que frequentam a igreja e do que aquelas que não estão frequentando. Pode dessa, meus amados. Então, nós estamos enganados. Enganados porque nós estamos focando só na salvação e não Jesus como o Rei das nossas vidas. Vê isso na sua vida, amado. Você está mais alegre porque você é salvo ou você está tanto alegre porque agora você tem a oportunidade de morrer por Jesus? Servir, negar a si mesmo. Toma a sua cruz. Vive de uma vida diferente. E aí vem essa grande promessa de Jesus, de paz e alegria. Uma vez, eu sei que é difícil. Eu quero encorajar os irmãos, não de desistir, mas de continuar usando o exemplo dos apóstolos. Uma vez Jesus reprovou Pedro seriamente, em Mateus 16. Vai lá comigo. Nós temos tempo, né, para ver a palavra de Deus, não temos? Mateus 16. Você sabe o que aconteceu em Mateus 16? Jesus fez aquela grande declaração que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas quando Jesus falou que tinha que... onde eu estou? Mateus, né? 16, é isso mesmo. Quando Jesus falou que ele tinha que ir para Jerusalém e morrer, que era o plano de Deus para a sua vida, Pedro disse, não, Senhor, você não vai morrer, não é isso. Aí ouça o que Jesus falou para Pedro em versículos 20, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar. Imagina Pedro reprovando Jesus, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, assim das coisas dos homens. Não podemos cogitar as coisas dos homens. Precisamos sempre ouvir a palavra de Deus. E em versículos 24 e 25, nós lemos que os próprios discípulos não demoraram
para entender a natureza do reino de Deus. Eles falam, né, eles falaram isso para Jesus. Não entenderam. Antes da ascensão de Jesus, quando ele ascendeu para os céus, um deles perguntou, e agora vai restabelecer a primordialidade da nação Israel? Ainda pensou nisso. Então nós, às vezes, somos enganados pelas coisas do mundo, pelas coisas da vida. E precisamos, por isso eu falo, precisamos sempre de renovação do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos sempre voltar para a palavra de Deus. E além disso, a Bíblia diz que nos últimos dias vai haver muitos falsos profetas. Quem sabe que nós estamos nos últimos dias, porque falsos profetas são muitos, né? Então a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus disse em João 14, eu tenho uma paz para dar para vocês, que vocês ainda não têm experimentado, mas obedece os meus mandamentos. Em capítulo 15 ele disse, eu quero que este gozo, essa alegria que está em mim esteja em vocês, mas obedece as minhas palavras. É o segredo para uma vida acima do mundo, né? Obedecendo a palavra de Deus, estudando e obedecendo. Nós estamos lendo um livro por um autor chamado John Mark Comer sobre praticando o caminho de Jesus, né? E ele disse o seguinte, eu fui entregar, essa frase dele, essa sentença me entregou, né? Cheguei a crer que é uma maneira de viver ensinada e demonstrada por Jesus mesmo. E se nós nos entregamos a ela, essa maneira de viver, e no final das contas, a Ele, Jesus, isso nos levaria à vida que todos nós realmente desejamos. É isso que Jesus oferece para nós. E mais tarde ele disse, precisamos de um treinamento sério em como acessar esta sociedade nova e extraordinária que Jesus nos oferece. Já pensou? Jesus está oferecendo para você e para mim uma sociedade nova, extraordinária, maneira de viver nova, extraordinária, uma paz e alegria extraordinária. E aí, ele diz, siga-me. 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 Vamos orar.